Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Blanche e hoje a gente vai ter mais um capítulo do Editando o Livro que Escrevi aos 15 anos, esse capítulo 6, Entre Soluços Ofegantes e Toda Aquela Agitação. No capítulo anterior, o Marconi falou que o principal suspeito do possível sequestro do Daniel chama Oliver Capelli, é um antigo dono de uma organização que foi dado como morto, mas o Marconi acredita que ele esteja vivo. Se você quiser ver os outros vídeos desse quadro, é só você vir aqui nos cards e bora lá para esse. Elício Marconi e sua pequena equipe continuaram as investigações. Aqui eu vou tirar essa pequena equipe, porque eu acho que é importante dar o protagonismo aqui pro Marconi, a equipe dele não importa muito. Elício Marconi continuou as investigações com a ideia fixa de que Oliver Capelli estava por trás do sequestro de Daniel. Fabrício e o resto da família acharam a suposição a princípio um tanto quanto precipitada. Depois de refletir melhor, porém, a ideia não parecia mais tão absurda, apesar de ainda parecer pouco provável. Aqui eu vou cortar o parecer porque está repetindo aqui o verbo, não precisa. Mas Marconi era bom no que fazia e isso era um fato. Se não fosse, estivera mentindo o tempo todo e todas as informações que passaram eram meras invenções muito bem arquitetadas. Como sequer era considerável a segunda hipótese, a Cássia, Johan, Fabrício e Chiara se agarraram na primeira. Tinham que confiar no trabalho de Marconi. Haviam-se passado 4 semanas desde o sequestro, quando a Cássia apareceu sozinha à porta do detetive a convite do próprio. Ele telefonara mais cedo dizendo que queria falar sobre o ocorrido no dia de Natal. A Cássia fora quem atendera a ele e dissera que estava a caminho, que o Johan não iria porque tinha saído com a Chiara para fazer compras, então Fabrício se oferecera para acompanhar a Cássia, mas ela não achara necessário. Tudo com uma sonoridade muito feia. E eu acho desnecessário, sabe por quê? Porque a família tá toda abalada. E em momentos diferentes, pessoas diferentes, seja a Cássia, seja o Johan, seja o Fabrício, estão se sentindo mais dispostos a ir falar com o Marconi e a depois comunicar aos outros sobre a investigação. Então, acho que eu não preciso ficar dando muita justificativa. Eu acho, me diz aí nos comentários o que você acha, se você manteria essas justificativas de por que a Cássia foi sozinha. Lembrando que o fato de a Cássia ter ido sozinha vai fazer uma diferença aqui no enredo, que vocês vão ver logo conforme eu for lendo esse capítulo. A Cássia bateu na porta do apartamento 29 e esperou. Ficou parada ali por pouco mais de um minuto antes que um Marconi molhado de barba por fazer, com o cabelo arrepiado e vestido apenas com 2 toalhas, uma enrolada na cintura e outra pendurada nos ombros, aparecesse. Ele abriu a porta e a convidou para entrar. Desculpe por isso, eu estava tomando banho, disse Marconi. Olha como é que é conveniente, hein? Deixando a toalha que estava sobre os ombros cair apressadamente por cima dos braços, mas não antes que a Cássia pudesse ver rapidamente um borrão preto em seu ombro direito. Mas antes que pudesse falar ou fazer qualquer coisa, Marconi já desaparecia pelo corredor em direção ao quarto para se vestir. Fabrício alertara a Cássia sobre o comportamento de Marconi no outro dia. Dissera que o detetive parecia um pouco perturbado, mas resolveram não dar tanta importância, pois deveria ser um problema pessoal qualquer. A Cássia concordara com o pai. Aqui eu vou tirar a Cássia concordara com o pai. Simplesmente, se ela tivesse discordado, aí seria uma informação relevante. Agora, se ela concordou, não é uma informação relevante. A Cássia reparou que o apartamento de Marconi estava repleto de papéis que não se encontravam ali da última vez que ela ouvira. Vou deixar só até da última vez. Havia várias folhas em cima do sofá, da estante e da escrivaninha, soltas, grampeadas ou presas com clipes. Ficou curiosa para saber do que se tratava e aproveitou que Marconi não estava lá para poder dar uma olhada em algumas coisas. Vou tirar o poder, deixa só dar uma olhada. Coisinhas assim básicas de enxugar, né? Palavras que estão sobrando numa frase. Caminhou até a escrivaninha, lançando breves olhares sobre cada objeto que estava sobre ela. Vou botar que estava lá para não repetir o sobre. Havia alguns recortes de jornal, fotos, textos, etc. Uma garrafa de vodka quase vazia também compunha a paisagem. Aqui, paisagem é mais para um local, assim, externo, botar o ambiente. A Cássia vislumbrou fotos de pessoas que não conhecia, artigos de jornais italianos, alemães e franceses, arquivos policiais, entre outros. Havia um recorte de um dos jornais italianos em que uma foto no canto direito mostrava Marconi e mais algumas pessoas. Olhando mais de perto, a Cássia viu que o agente Bresciani também estava lá. E aqui é um problema, hein? Porque em que momento eu falei de agente Bresciani? Isso é também remanescente de outra versão do livro. A foto mostrava uma legenda em que a Cássia descobriu o nome das outras 2 pessoas que compunham a foto. Arielle Rossin, Matheus Savoretti, Tyler Bresciani e Elício Marconi, respectivamente. Bom,
eu vou deixar essa parte aqui, mas eu vou tirar essa em que ela fala que viu que o agente Bresciani também estava lá, porque o agente Bresciani provavelmente é um personagem que existia em outra versão e não existe mais, ou se ele ainda existe nessa versão, que eu não me lembro se ele ainda existe, ele não é tão importante quanto era antes. Então eu vou cortar essa frase aqui e vou deixar só assim. Havia um recorte de um dos jornais italianos em que uma foto no canto direito mostrava na legenda Arielle Rossin, Matteo Savoresta, Thalia Bresciani e Elício Marconi, respectivamente. Arielle era alta e tinha cara de cavalo. Matteo possuía uma expressão rústica e cabelos que caíam abaixo dos ombros. Uma expressão rústica é uma pessoa feia? Diz aí nos comentários, porque se a Blanche de 10 anos atrás sabia, eu já não sei mais. Eu vou cortar isso aqui porque as outras pessoas não importam. E o Marconi é quem importa, então eu vou botar. Marconi estava mais novo, mas não muito. A Cássia começou a ler o texto a partir de um parágrafo pouco antes da metade da folha, os lábios se movendo sem som de acordo com as palavras e a mente traduzindo cada frase. Segundo os detetives, o serial killer teria esquartejado e matado pelo menos 12 pessoas na região onde morava. Os corpos das vítimas eram enterrados em seus próprios jardins e isso facilitou a investigação. Todos foram recuperados e identificados pelos parentes e amigos das vítimas. Ficou esquisita essa frase, né? Vou botar simplesmente todos foram recuperados e identificados. O serial killer nunca fora diagnosticado com nenhum tipo de distúrbio mental. As autoridades alegam... A leitura de Acácia foi interrompida pelo barulho de uma porta se abrindo do outro lado do corredor. Tomou um susto e seu instinto não a deixou pensar em nada, senão dobrar toscamente o recorte de reportagem que segurava e colocá-lo no bolso do casaco. Isso é muita coisa de ficção, né? Marconi apareceu na sala de calça jeans, uma camisa de mangas compridas e pés descalços. Suas mechas úmidas ainda estavam ligeiramente arrepiadas. Ele não pareceu dar falta imediata do papel que a Cássia tinha furtado, mas percebeu que ela estivera esquadrinhando sua bagunça. Entretanto, a primeira pergunta que fez ao se aproximar não foi sobre isso. Resolveu deixar Johan em casa hoje? Indagou, sorrindo como sempre. Ele saiu com minha mãe, a Cássia respondeu. Aqui é mais um motivo, né? Então, para eu ter realmente cortado alguns parágrafos antes daquela explicação do porquê que o Johan não foi com ela. Eu não precisaria explicar a mesma coisa 2 vezes, né? Então, agora, como eu cortei aquela explicação, só tem uma explicação e tá mais natural agora. Marconi se virou para a escrivaninha, o que fez com que a Cássia também se virasse. Então ela reparou em uma foto que não reparara antes, para onde Marconi também estava olhando. Gente, depois de 2 pontos é letra minúscula, tá? Ouviu, Blanche de 15 anos? Era um casal que sorria feliz para a câmera. A moça era uma jovem linda de cabelos cor de palha e olhos cor de mel e estava grávida. O homem era Elício Marconi e a foto não parecia ser muito antiga. Devia ser até mais atual que a da reportagem, pois o Marconi dessa foto tinha mais semelhanças com o que estava ao lado de Acácia. O nome dela é Noemi, disse o detetive. Fomos casados por 4 anos, mas nem todo casamento dá certo. Acácia olhou para ele. Enquanto falava, ele encarava a foto com olhos que ela não conseguia decifrar. Assim, considerando o livro todo, eu acho que está muito repetitivo essa coisa de toda hora falar que olhou com olhos que não conseguia decifrar ou com uma expressão indecifrável. Simplesmente ele olhou e ponto. Em alguns momentos basta isso, sabe? Enquanto falava, ele encarava a foto. O bebê se chama Luca e tem 2 anos atualmente. Vocês ainda se veem? A Cássia perguntou. Passo um tempo com ele de vez em quando, mas não nos últimos dias. Tenho estado muito ocupado. A Cássia sentiu a culpa invadir seu corpo, fazendo seu rosto corar. Marconi ficava tão ocupado com a investigação que não tinha tempo de ver o próprio filho. Por um segundo, a Cássia se sentiu egoísta, mas seu pensamento logo se voltou para Daniel e ela se lembrou de que a situação era 1000 vezes pior que a do detetive. Marconi pareceu ler a primeira parte de seu pensamento. Não é culpa sua, não é essa investigação que me ocupa tanto. Tenho tido alguns problemas ultimamente, mas nada com que deva se preocupar. Botar nada com que você deva se preocupar. Ele sorriu. Agora vamos ao que realmente importa. Com certeza você se lembra da ligação do dia 25. A Cássia se lembrava e isso a fazia sentir dor. Saber que Daniel estava vivo alimentava suas esperanças, mas não sabia o que tinha acontecido depois que ele desligara o telefone. Torcia com todas as forças para que estivesse pelo menos bem. Esse parágrafo meio que serve para o leitor se lembrar também, mas eu acho que primeiro que é um livro muito curto, depois que é um acontecimento muito importante dentro do enredo para que o leitor vai se esquecer e vai precisar ser lembrado, sabe, dessa forma que tá aqui, ou seja, lembrar do sentimento da Cássia quando aconteceu aquilo. Então isso aqui
não precisa, eu posso simplesmente cortar, que é o que eu vou fazer. E aqui, então, vamos ajustar isso aqui. Vamos ao que realmente importa. Com certeza você se lembra da ligação do dia 25. Eu fiz uma gravação, vírgula, escutei muitas vezes... Não, eu fiz uma gravação e escutei muitas vezes ampliando o som, sobrepondo algum rumorejo do fundo, ações de pássaros, um leve restolhar de folhas. Restolhar, gente, o que é isso? Vou botar um leve farfalhar de folhas, porque me parece, né, que é uma palavra mais comum do que restolhar. Aqui, em vez de ações de pássaros, eu vou botar ouvir sons de pássaros, um leve farfalhar de folhas, barulho de carros e, em dada parte, um murmúrio de poucas pessoas que passam andando. A constância das vozes de Daniel e do homem me leva a crer que eles estavam parados, em pé ou sentados no mesmo lugar durante toda a ligação. O ambiente sugere uma rua, uma praça, um parque, não tenho certeza. A Cássia fez uma careta para disfarçar as lágrimas que começaram a cair descontroladamente. De novo a Cássia chorando, né, como sempre. Quem tá seguindo aí, vendo os episódios todos desse quadro, já tá cansado de ver a Cássia chorando. Não tinha um motivo exato, mas tinham vários motivos concretos para se desprender dos olhos vermelhos daquela criatura consternada que enxugava o rosto na manga do casaco, como se pudesse também enxugar todas as melancolias. Lá vem a voz dramática de novo. Marconi não poderia deixar de notar sua dor escancarada. Lançou sobre ela um olhar penoso, deixando-se ficar, querendo compartilhar de seu sentimento de culpa para que ela não precisasse carregá-lo todo sozinha. Por fim, abriu os braços em uma sugestão de conforto irrecusável e a Cássia agarrou-se a seu pescoço. Então tá, o que é importante aqui? Obviamente a Cássia tá triste com toda essa situação, mas o importante aqui é o Marconi oferecer um abraço para ela. Então, como esse parágrafo tá bem ruim, eu vou mudar ele bastante. Então eu só vou colocar que a Cássia fez uma careta para disfarçar as lágrimas que começaram a cair descontroladamente. Aí depois eu vou colocar o sentimento específico que fez ela chorar, em vez de dizer que ela não sabia, mas que tinha vários motivos. Então, por exemplo, ela tá chorando por quê? Porque ela percebeu que o Daniel estava num lugar público durante a ligação, então talvez ele tivesse tido uma esperança de conseguir fugir, e aí ela começou a pensar nessa esperança que ele pode ter tido, né? Então eu vou escrever isso. Então aqui eu mudei, ó. A Cássia fez uma careta para disfarçar as lágrimas que começaram a cair descontroladamente. Aquilo significava que Daniel estivera em um lugar público. Que tipo de jogo aqueles bandidos estavam fazendo? A Cássia pensava em como seu filho devia ter enlouquecido entre a esperança de conseguir fugir e o medo de sequer tentar fazer isso. Ela chorava porque a sensação de impotência de Daniel com certeza era ainda maior do que a dela. E ele era só uma criança. Tá razoável, eu acho, tá dentro do tom desse livro. E agora eu vou entrar com o Marconi querendo abraçar ela, né? Então, dessa vez Marconi se sensibilizou, dessa vez Marconi foi sensível. Então, ó, dessa vez Marconi foi sensível, não a deixou sozinha. Abriu os braços em uma sugestão de conforto irrecusável e a Cássia agarrou-se a seu pescoço. E aqui volta o texto original, né? Marconi era um palmo mais baixo que Johan e muito menos musculoso, com o peito e os ombros menos largos, mas ainda assim era forte e mais alto que ela por mais de 15 centímetros. A Cássia sentiu a diferença, mas nada deixava o abraço de Marconi menos reconfortante. Ele a apertou fortemente e disse numa voz rouca que tudo iria ficar bem, mas a Cássia já perdera conta de quantas vezes as pessoas já tinham falado isso para ela sem que as coisas realmente ficassem bem depois. Aqui ficou meio... Assim, tem essa coisa da sugestão de um clima entre ela e o Marconi, mas aqui eu achei escancarado demais quando ela compara ele com o Johan. Eu acho que não é necessário, eu acho que talvez seja melhor, menos escancarado, né? Vamos dizer assim. E eu vou botar isso então nesse parágrafo anterior. Ele a apertou fortemente e disse numa voz rouca que tudo iria ficar bem, mas a Cássia perderia conta, etc. Eu prometo, ele acrescentou, e sua voz rasa, não sei bem o que é uma voz rasa, eu acho que é um adjetivo bem ruim. Ele acrescentou e sua voz de algum modo deixou as palavras mais passíveis. Passível também não é um adjetivo muito bom nesse contexto. Vou botar só eu prometo, ele acrescentou. A Cássia se afastou vagarosamente. Seu rosto agora estava seco, mas a vermelhidão lhe cobria os olhos, o nariz e as maçãs do rosto. Eu vou ajudá-la, disse Marconi. Aquelas palavras estranhamente a acalmaram quando saíram da boca dele. Aqui é meio que eu tô repetindo aqui o eu prometo, né? A mesma ideia.
Os dois se encararam por algum tempo que pareceu mais longo do que fora na realidade. Os olhos cinzentos de Acácia nos olhos azuis de Marconi, ambos claros e profundos. Aqui eu tô falando uma coisa que eu detesto quando eu tô lendo algum livro, que é essa coisa de ficar repetindo alguma característica física do personagem que já tá dada há muito tempo. Então, assim, eu já sei que o olho da Cássia é cinzento, eu já sei que o olho do Marconi é azul. E pra que eu tô repetindo a cor dos olhos dele se não faz diferença nenhuma, sabe? Só pra compor a cena. Então eu vou simplesmente cortar isso aqui e vou deixar. Os dois se encararam por algum tempo que pareceu longo demais. Poderia muito bem ter se despedido naquele momento, mas um impulso estranho fez com que a Cássia voltasse lentamente para perto do detetive. Muito mais perto que antes. Oh, meu Deus! Seus lábios se tocaram por breves segundos, mas o desejo sumiu tão subitamente quando aparecera mesmo. Tudo bem. A Cássia se afastou e foi seguida pelo olhar curioso de Marconi. Sentiu-se culpada pensando em Johan. É óbvio, né, mulher? Imaginou que alguém deveria pedir desculpas. E como Marconi manteve-se em silêncio, sentiu que a culpa fora dela. Me desculpe, Marconi disse quase ao mesmo tempo. Eu não deveria... Não se preocupe. A Cássia estava constrangida e o sentimento de culpa ficava cada vez mais forte. Ela tinha uma família e Marconi também, apesar de não estar perto dela. Eu me lembrei de uma coisa engraçada. Na época que eu escrevi esse livro, a minha irmã leu, e na época a gente assistia Pretty Little Liars, né? E ela falou que esse momento em que ela beija ele e logo depois se afasta e pede desculpa, ficou um momento muito Pretty Little Liars. É melhor eu voltar, disse ela. Marconi colocou a mão em seu ombro e sorriu um sorriso indecifrável, mas que fez com que ela se sentisse uma criança desconfortável. Aceitou essa despedida, agradeceu e poucos minutos depois estava parando o carro no estacionamento do prédio onde estava hospedada. Viu que o carro de seu pai, que Johan e Chiara tinham usado para sair, estava lá também. Entrou no prédio, depois na sala amarelada com sofás vermelhos e móveis de madeira. Johan estava levando sacolas de compras para a cozinha. Quando voltou para a sala, cumprimentou a esposa com um beijo e disse: Acabamos de chegar. Fabrício falou que você foi ao apartamento de Marconi. Boas notícias? Johan estava ansioso, mas não de um jeito bom. Assim ficou confuso. Parece até que ele tá desconfiado dela e não é, ele não sabe de nada. Então eu vou tirar isso aqui. Infelizmente não, a Cássia respondeu e contou resumidamente as coisas que Marconi lhe contara há pouco. Lhe contara havia pouco, né? Johan pegou a mão da esposa, entrelaçando seus dedos nos dela. Ainda não é uma ideia muito exata, avaliou. Vamos encontrá-lo, disse a Cássia. Não, peraí. Mas é alguma coisa a mais do que a gente tinha meia hora atrás, disse a Cássia, baseando-se apenas na promessa de Marconi, que não sabia por que fê-la realmente acreditar que estava muito perto de Daniel. Fê-la? Nossa, eu não sei nem se isso tá conjugado certo. Acho que tá. Fê-la é passada, né? Mas é uma forma muito estranha. Eu vou simplesmente tirar tudo que vem depois da fala. Porque ela não tá se baseando só na promessa dele, né? Ele realmente mostrou uma coisa concreta, que o áudio lá da gravação da ligação do Daniel tinha esses barulhos, então não estava fazendo tanto sentido. Johan sorriu e isso desencorajou as palavras da mulher que ainda estavam por vir, entretanto não podia deixar de contar o que mais acontecera. Decidiu-se por fazer isso de modo rápido, pois seria mais fácil. Assegurou-se de que os pais não estavam na sala e disse, com a voz mais baixa do que pretendera. Vou botar simplesmente disse em voz baixa. Eu e Marconi nos beijamos. Johan franziu as sobrancelhas como se estivesse tentando ainda encaixar as letras da frase. Isso deixou a Cássia nervosa. Como assim? Ele perguntou por fim. Eu perguntaria a mesma coisa, meu filho. Não sei direito como aconteceu, mas aconteceu. Por alguns segundos eu não sei o que deu em mim. Ela não sabia o que dizer. Johan a fitava com uma linha entre as sobrancelhas. Foi minha culpa, ela acrescentou. Johan ficou em silêncio. Muitas coisas passavam pela sua cabeça, e ele também não sabia o que dizer. Você pode me perdoar? Perguntou a Cássia com medo da resposta. Desejou que o marido pudesse ler sua mente, pelo menos por alguns segundos, descobrir o que se passava agora, né? E o que se passara na hora do beijo. Eu te amo e confio em você, disse Johan e ficou feliz que ele nossa, que corno! A Cássia teve que se contentar com essas palavras, corno manso, pois o marido virou as costas para ela e foi para o quarto. Sentiu que ele a evitou pelo resto do dia. À noite, ele saiu com Fabrício sem dizer para onde iam. A Cássia ficou com a mãe no apartamento e acabou contando-lhe o que acontecera. Conversaram e a mãe lhe assegurou de que Johan realmente a amava e a Cássia disse que também
o amava de todo o coração. Se os dois se amam, disse Chiara, não há motivos para que não continuem. Gente, ninguém acha absurdo a mulher ter beijado o Marconi do nada. Mas tudo bem, não tem como eu mudar muito isso agora, né? Ou então, na verdade, eu posso fazer com que ela não conte pra Chiara, né? E aqui também eu não quero dar a entender que o Johan contou pro Fabrício, então eu vou botar assim, ele saiu sem dizer para onde ia. Ponto. O dia seguinte foi de sol fraco e temperatura amena quando o vento frio resolvia dar trégua. O céu estava azul celeste. Eu não aguento mais descrição de céu e de clima. O céu estava azul celeste salpicado de manchas brancas que se moviam rapidamente, alterando-se em diversas formas que refletiam a luz pálida do sol. A mesma luz entrava pela janela da sala, aquecendo o cômodo e deixando mais amarelado do que já era naturalmente. No dia anterior... Pra que eu fiz isso? Eu descrevi o clima do dia seguinte, depois voltei pro dia anterior que eu já tava colocando. Então, vamos apagar tudo isso e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos voltar aqui. À noite ele saiu sem dizer para onde ia. Quando voltou... Ele e a Cássia conversaram e decidiram que estava tudo bem mesmo entre eles, né? Porque ele já tinha falado que estava tudo bem, mas assim... Johan parecera mais forte do que estivera durante toda a semana e manteve-se assim, lembrando o homem que sempre fora. Agora ele, a Cássia e a Chiara assistiam ao canal de notícias. Então tá, isso aqui vamos apagar entre eles. No dia seguinte, Johan, a Cássia e a Chiara assistiam ao canal de notícias. Fabrício estava na cozinha fazendo o almoço. Um delicioso cheiro de carne assada bem temperada enchia a cozinha, vazando por entre as frestas da porta e pela janela escancarada. Aí eu vou tirar de novo, porque eu acho que não tem sentido falar do cheiro maravilhoso da carne assada numa situação em que a família tá, né, querendo receber notícias do menino que foi sequestrado. Então... O barulho das panelas sendo remexidas era audível da sala, mas os três que lá estavam tinham uma coisa mais significativa para se preocupar. Fabrício ouviu a filha chamá-lo com urgência, então deixou a comida fervendo a fogo baixo e correu para a sala. Aqui eu vou mudar, porque tá uma confusão, assim, de ponto de vista dentro do mesmo parágrafo. Então eu vou botar simplesmente. No dia seguinte, Fabrício fazia o almoço... A Cássia, Johan e Chiara estavam de olhos arregalados e bocas semi-abertas, enquanto a TV mostrava imagens de um prédio gravadas de um helicóptero e anunciava: a polícia acaba de chegar ao prédio onde civis dizem ter avistado 2 rifles de longa distância em uma das janelas do 10º andar. Um garoto que foi dado como desaparecido no último mês foi encontrado no prédio em estado de pânico e a polícia está oferecendo-lhe auxílio, esperando que ele tenha algo para falar sobre o caso. Aqui eu vou botar: a polícia está oferecendo. Cada pessoa no mundo que ouvia aquela notícia poderia ter pensado qualquer coisa, mas nas cabeças de Cássia, Johan, Fabrício e Chiara só um pensamento cabia: Daniel. Fabrício apressou-se a ligar para Marconi, enquanto a Cássia se dirigia à cozinha para desligar o fogo, e Johan e Chiara se levantavam às pressas para fazer o que quer que fosse antes de saírem para o local que a repórter anunciava. Detetive, nós vamos até o prédio. Você está assistindo ao canal de notícias? Por que ele está chamando o Marconi de detetive, né? Assim, em todos os momentos eles chamam de Marconi. Marconi, a gente vai até o prédio. Você está assistindo ao canal de notícias? Fabrício perguntou apressado, depois de o telefone de Marconi ter tocado apenas uma vez antes que ele atendesse. Sim, respondeu Marconi animado, estou a caminho. Animado? Animado é uma palavra meio estranha, porque é uma situação que o garoto tá com um rifle em cima de um prédio, do nada. Então eu vou simplesmente botar: sim, respondeu Marconi, estou a caminho. Não se passaram 10 segundos desde que Fabrício desligara o celular, e agora era o de Cássia que tocava insistentemente. Ela atendeu enquanto descia as escadas, era a voz de Daniel. O garoto mal conseguia falar, mas entre soluços ofegantes e toda aquela agitação, desejou que os pais estivessem lá. A Cássia disse que eles estavam indo ao encontro do filho e para ele se acalmar. Ela também mal conseguia falar, pois a alegria ao ouvir aquela doce voz corria em suas veias no lugar do sangue. Você está bem? Perguntou. Sim, respondeu Daniel. Estou com um policial. Ninguém mais vai me machucar, eu preciso ver vocês. Estamos chegando, meu amor, disse a Cássia. Vamos para casa e tudo vai ficar bem. Dessa vez, ela pensou, realmente vai. E acabou-se! E então esse foi o capítulo 6. Quem tá ansioso pro capítulo 7, comenta aqui embaixo. Ainda tem muita coisa pela frente, porque essa foi só a página 52 e tem 136 páginas. Então se inscreve no canal, dá um like e até a próxima.